Olá, dia. meninas! Bom dia! Onde você está indo agora? Eu tô indo lá para a maquetaria, vocês vão junto comigo. Ah, então a gente pode fazer umas perguntas enquanto isso? Pode sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Já que estamos indo para a maquetaria, o que é a maquetaria e por que ela é tão importante para os cursos de arquitetura e design de interiores? Bom, a maquetaria, ou laboratório de maquetes, é o nosso principal laboratório dos dois cursos. Então, além dos alunos usarem esse espaço para fazer as suas maquetes, a gente lá tem o acervo dos trabalhos, tem outras aulas que acontecem lá além do ateliê de maquetes. Então, é um espaço que os alunos podem usar fora da sala de aula, fora do horário de aula. Então, normalmente está sempre com muita gente circulando por lá, fazendo trabalho, porque além, como eu falei, das maquetes, a gente tem computador que o pessoal pode usar, mesa de desenho. Então, é um espaço que está sempre muito movimentado. Além dos cursos de arquitetura e design de interiores, tem outros cursos da Uniso que também agendam o laboratório, porque aqui na Uniso, né, todos os laboratórios pertencem à instituição, então não é específico de um só curso. Então tem outros cursos que vão para lá, engenharia, às vezes até veterinária vai para lá fazer trabalhos. Então é importante porque é um espaço dedicado, né, que os alunos podem utilizar e também de se integrar, se conhecer, né, ter um espaço de convívio. E falando nisso, a gente sabe que você é coordenadora dos cursos de arquitetura e design de interiores. Isso Fala mesmo. um pouquinho pra gente qual a diferença desses dois. Bom, o projeto de interiores, ele é uma das atribuições do arquiteto, né? Então, pela nossa legislação, está lá nas atribuições do arquiteto que ele é responsável pelo projeto de interiores. Só que a gente tem esse curso, né, aqui na Uniso é o curso tecnológico de design de interiores, que vai pegar então essa atribuição específica, né? Então essa parte do que o arquiteto faz e formar profissionais então que serão designers de interiores. A diferença está na atribuição, né? Então a arquitetura é uma formação bem mais completa, é arquitetura e urbanismo, né? Então a gente trabalha em diferentes escalas, trabalha com a cidade. Enquanto que o design de interiores, ele vai ter atribuições reduzidas, né? Então ele vai trabalhar com especificação de materiais, com projeto de interiores no sentido de acabamentos, mobiliário. Então tem algumas coisas que ele não pode fazer numa obra, numa reforma, mas ele tem também um campo de atuação bastante interessante, né? Então consegue atuar em lojas, com projetos específicos e às vezes junto a construtoras e assim por diante. E o mercado de trabalho está favorável para os dois aqui na região de Sorocaba? Na região de Sorocaba, com certeza, né? Sorocaba é uma cidade que está em crescimento, né? Então está se desenvolvendo muito, né? A parte da construção, a gente percebe assim, a quantidade, né, de novos empreendimentos que vão surgindo. Então, hoje, tanto para o arquiteto quanto para o design de interiores, a gente tem um campo de atuação amplo na cidade, porque pode atuar com projeto, com construtora, em lojas, e a gente tem, né, um lançamento de imóveis novos na cidade em grande quantidade já há algum tempo. Então é um mercado relativamente aquecido aqui na cidade. Vamos para lá? E já que estamos indo para a maquetaria e falando sobre isso, vamos entrar no mérito de mão na massa. Você consegue pensar em algum trabalho feito por alunos que marcou sua trajetória como professora? Olha, muita coisa, né? Eu estou aqui na Uniso desde 2012, então o curso de arquitetura começou em 2010, então eu participei da formação da primeira turma, né, da conclusão da primeira turma, e assim, todos os semestres eles acabam sendo marcantes de alguma maneira, né? A gente acompanhando os alunos, os seus trabalhos, as suas conquistas, né? A gente percebe o crescimento de cada um deles, né, ao longo do semestre, então sempre tem alguma coisa que nos marca em cada conclusão, né? Que nem agora a gente está na conclusão desse primeiro semestre de 2025. Mas acho que eu poderia colocar, né, como momento muito significativo justamente quando eu orientei, né, os primeiros alunos que se formaram arquitetos aqui, né? Então eu tive 10 orientandos de conclusão de curso, então foi um momento bastante desafiador, tanto para mim quanto para eles. Então isso é bastante significativo, são trabalhos, né, que a gente acaba lembrando, e vários outros. Eu orientei vários alunos em TFG, né, que é o trabalho de conclusão do curso de arquitetura,
nas disciplinas de projeto, né, nos componentes de projeto também, então sempre tem aqueles trabalhos que nos marcam. Além, às vezes, né, não é trabalho, não seria tão mão na massa, mas quando a gente tem um aluno que chega, às vezes, com um bilhete, com um recadinho, né, um final de semestre com agradecimento, às vezes é um bombom no dia dos professores. Então, essa questão, né, de ter esse gesto de troca, isso com certeza marca bastante também a nossa trajetória. Legal. E nós temos uma dúvida sobre arquitetura. Em qual área o curso se enquadra? A arquitetura está dentro das ciências sociais aplicadas, né? Então, arquitetura e urbanismo é um curso muito abrangente, então a gente trabalha desde a pequena escala, pequenas construções, até a questão, né, do próprio mobiliário, de objetos, e a gente chega na macro escala, na cidade, no planejamento regional. Então o arquiteto urbanista, né, tem essa função, né, de construir a cidade, de planejar a cidade, e com isso, né, o arquiteto, né, e a gente vai colocar o design de interiores junto, acaba tendo uma responsabilidade social muito grande. Então a gente é o tipo de profissional, né, que precisa se preocupar com a cidade que está criando, com cada um dos seus projetos, seja aquela pessoa que contratou para fazer uma loja, para fazer uma residência, até esses projetos que são mais abrangentes. Então essa questão social, ela acompanha, né, o discurso do arquiteto, por mais que ele venha a se dedicar a uma área específica, é a grande discussão que a gente tem no curso, né? Então como se responsabiliza, né, por essas atribuições que tem, a responsabilidade que tem com o cliente e com a cidade que ele está ajudando a produzir. E agora, por que estudar arquitetura na Uniso? O curso de arquitetura na Uniso, como eu falei, né, iniciou em 2010, então a gente já tem aí mais de uma década formando profissionais. É um curso que se dedica a entender o que é o público que chega aqui, os resultados esperados, o mercado de trabalho, como que a pessoa vai atuar. Então a gente tem essa preocupação muito grande em estar em contato direto com a realidade que cada um vai enfrentar saindo daqui, se formando aqui, seja arquiteto, seja designer de interiores. Além disso, a gente tem um compromisso aqui na instituição, não só com esses dois cursos, mas de maneira geral, em oferecer instalações adequadas, laboratórios, né? Então o melhor quadro de professores. Então isso também tem um reflexo direto no que é oferecido a quem faz o vestibular aqui na Uniso. E ainda falando sobre o curso de arquitetura na Uniso, quais são os componentes curriculares mais diferentes e interessantes que temos? Não sei se diferente, né? Porque já é esperado, né, que a pessoa que faz vestibular para arquitetura vai ter aula de projeto. Então, eu entendo, né, que os componentes de projeto, eles são os mais interessantes porque é a espinha dorsal do curso. É o que vai direcionar tudo que a pessoa vai fazer, né? Então, o componente de projeto já é um componente interdisciplinar que vai reunir, né, o conhecimento que o aluno, o estudante vem adquirindo ao longo dos semestres. Então, ele não é diferente porque ele é, né, parte essencial do curso, mas é o mais importante. Então, a gente tem outras aulas em conjunto sobre conforto térmico, conforto ambiental, sobre sistemas estruturais, representação, desenho, informática, e eles vão ajudando aí a essa formação, essa complementação. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, porque não é nem diferente, né, não é inusitado, mas, no meu ver, é o mais importante, né, e é o que o aluno tem que gostar de fazer, porque ele vai ser, né, o seu trabalho dali para frente. Estamos chegando agora no prédio administrativo. Vamos ver se essa aqui está aberta. Tá, vamos lá então. Vamos buscar a chave da maquetaria, né? Isso, vamos acessar a maquetaria agora. Olá, bom dia. Bom dia, tu pode me passar a chave da maquetaria? A Carol me pegou.
Já pegou? Então vamos lá que já está aberto. Então nós estamos recebendo um evento hoje, a gente vai entrar por uma porta diferente do que seria o acesso regular desse laboratório. Então, tanto o evento de hoje quanto o evento da manhã, a gente está preparando o espaço para receber, né, os visitantes, que vai ter hoje no MOB e amanhã no evento do Projeto Integrador. Então essa aqui seria a porta que a gente entra normalmente quando está em aulas, essa é a porta principal. A gente já colocou ali o mapa do evento amanhã, todas as áreas de visitação do curso de arquitetura. E agora a gente vai pela lateral aqui. Então aqui toda essa parte aqui é o laboratório de maquetes. Olha só, chegamos aqui. Chegamos. Então essa aqui é outra porta de acesso. Então aqui já começa a parte do acervo, da maquetaria. Então a gente tem trabalhos de diferentes semestres que estão aqui, que a gente vai deixando em exposição para consulta, para quem quer conhecer um pouco mais do curso. Essas aqui que vocês estão gravando agora são bem antigas. Elas devem ser aí de 2012, 2013, ainda estão firmes e fortes, estão intactas. Então aqui a gente está com um espaço um pouquinho diferente por causa do evento. Então aqui nesse corredor continua, né, a parte de acervo, e aqui dentro, se vocês puderem me acompanhar, a gente tem então as mesas específicas para fazer maquete. Então são mesas altas com tampo de vidro, que é para poder fazer os cortes. E a gente tem os banquinhos para a pessoa se apoiar enquanto está trabalhando, que hoje a gente retirou por causa do evento. E aí, se vocês quiserem dar spoiler do que vai ser amanhã, né, das apresentações, a gente já começou a organizar aqui. Então a gente tem o trabalho que está sendo feito na Fazenda Ipanema esse semestre, no projeto integrador. Então reunindo diversos componentes. Aqui vocês estão vendo a parte de patrimônio, de levantamento do patrimônio. Aqui não tem a ver com o projeto integrador, mas é de uma das turmas que está participando. Então, arquitetura moderna brasileira, que são esses trabalhos que estão expostos. Aqui no final a gente tem maquete de sistema estrutural, o pessoal do terceiro semestre fez. E amanhã a ideia é que a gente tenha, né, os trabalhos colocados aqui no que a gente chama o varalzinho, que são essas cordas que a gente consegue deixar as pranchas penduradas. Então amanhã vai estar completo aqui o espaço. Agora que chegamos aqui, vamos dar uma pausa para fazer um isso ou aquilo. Tá bom. Então eu vou te dar duas opções de arquitetos e você escolhe entre eles. Vamos começar? Vamos. Le Corbusier ou Oscar Niemeyer? Nossa, difícil essa, hein? Bom, o Le Corbusier, para quem está assistindo, não sabe quem é considerado um dos principais arquitetos, se não o principal arquiteto do século XX. Não só no Ocidente, né, ele se espalhou por diversos países, né, teve projetos, seus discípulos, né, arquitetos recém-formados, estagiários que foram para o escritório dele, depois voltaram para o seu país. Então ele é o nome mais importante, assim, mais relevante que a gente tem no século XX e que muitos se basearam nele, inclusive o próprio Oscar Niemeyer, que chegou a ter contato com ele e trabalhar junto com ele. Mas na hora de escolher os dois, eu vou ficar com o Oscar Niemeyer. Então, Oscar Niemeyer ou Rui Otaki? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha? Outra difícil, aí vocês capricharam. Bom, os dois, né, tanto Oscar Niemeyer quanto Paulo Mendes da Rocha, eles são ganhadores do Pritzker. O Pritzker seria o equivalente ao Prêmio Nobel da Arquitetura. Então são os dois únicos brasileiros que já ganharam. Então escolher entre os dois, com esse prêmio tão importante, é difícil. Os dois têm uma carreira muito distinta, né, tipos de projetos bem distintos. Tem que pensar um pouquinho. Fica à vontade. Quem será que me emociona mais? Bom, já que eu escolhi o Niemeyer duas vezes, vou escolher o Paulo Mendes da Rocha agora. Paulo Mendes da Rocha é nosso vencedor. Vencedor, então. Olha só.
E falando em obras, nós sabemos que você escreveu um livro em 2023. Conta um pouco pra gente como foi a jornada de criação e o que te inspirou para iniciar a obra. Olha, esse livro, na verdade, ele é o resultado do meu mestrado. Ele está aqui na maquetaria, eu posso pegar para vocês verem? Ele está aqui. Então, esse livro, na verdade, eu não comecei a escrever o livro, eu comecei um mestrado em 2014, está aqui ele embaladinho. Então, esse título aqui, Pavilhões, o campo ensaístico da arquitetura, é o título do meu mestrado. Então, depois que eu concluí o mestrado, é que eu fui atrás de fazer a publicação desse material. Então, eu levei 2 anos fazendo esse livro, né, porque é um sistema que existe hoje das editoras, né, de demanda, que na verdade a gente é que é responsável por fazer o livro. Então, foram 2 anos, foi um processo bem complicado, porque parece simples, só transcrever uma coisa que está pronta para o formato do livro, mas demorou pra caramba, eu não tinha muito tempo para desenvolver ele na sequência. A motivação, então eu não vou falar do livro, vou falar do mestrado, na verdade foram as aulas, né? Esses pavilhões que está falando aqui, foi quando eu comecei a dar aula aqui na Uniso, num componente de projeto que era o de pequenas construções aí entre os pavilhões. Então eu fui tentar entender como que poderia ser essa aula de projeto, como passar isso na aula de projeto. Então ele tem muito da questão do ensino nesse trabalho aqui também. Então não só a pesquisa do que seria o pavilhão, esse estudo de caso, que é a Galeria Serpentine, mas também metodologias de como isso aí poderia ir para a sala de aula. Então a minha motivação foi começar a dar aula de projetos de pequenas construções na Uniso. E agora, para a gente finalizar, um conselho para os futuros calouros de arquitetura da Uniso. Olha, eu acho que o principal conselho, né, para quem escolhe o curso de arquitetura ou curso de design de interiores é ter disciplina e ser organizado, porque são 2 cursos que têm muita coisa para ser feita, né, muito trabalho e precisa ser organizado. Eu acho que a outra característica também que se espera de quem escolhe esses 2 cursos, parece uma coisa óbvia, mas às vezes não é gostar. Então, gostar de arquitetura, gostar de projeto, gostar de interiores, pesquisar isso, ser curioso, né? Então não ficar limitado naquilo que é solicitado que seja feito, porque normalmente nas aulas a gente pede o mínimo. Se a pessoa fica com o mínimo, ela nunca vai se desenvolver. Então eu acho que se a pessoa tem curiosidade, ela gosta, ela vai ter sucesso aí na sua jornada acadêmica. É isso, então. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês. Bom dia de evento para você. Para todos e até nós. A próxima. Até. Obrigada.